Hoje eu vou ler alguns comentários de Mateus, Mateus 24, para entender o capítulo 24 de Mateus. Esse aqui é o do que eu tô agora, é o do F.F. Bruce, de Mateus, capítulo 24. Em razão da falta de espaço, é impossível tratar essa seção como merece. Pede-se ao leitor, portanto, que leia primeiro a contribuição detalhada de Marcos 13, do 1 ao 37. Uma apresentação um pouco menos extrema, do mesmo ponto de vista, feita por Tasker. Isso provavelmente vai acontecer na maioria dos leitores, de que o ponto de vista que empurra todo o capítulo para a grande tribulação e a segunda vinda é insatisfatório. Então aqui já é um cara futurista, mas está falando que nem tudo fala do futuro. Está falando que nem tudo... Afinal, uma comparação de Marcos 13, 4 com Lucas 21, 7 mostra que a destruição do templo estava em primeiro lugar na mente dos discípulos. Então, o que ele está dizendo aqui? Que quando fala não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, não estava falando da atualidade, que a terra vai ser destruída, vai pegar fogo, os templos vão cair. Não, estava falando daquele templo de há 2000 anos atrás, né? Há 2000 anos atrás. Qualquer interpretação que tornar secundária é necessariamente incorreta. Tá aqui. Então, tratando-se do templo, né? Tratando-se do templo, tá falando do templo de Jerusalém e não de uma destruição atual com o templo da atualidade. E ele está falando que qualquer interpretação que não tiver enquadrar, né, naquela época, para os discípulos da época, é uma interpretação incorreta. Tendo lido isso, precisamos avançar a perguntar se com toda a sua precisão ela não é exagerada. Para os que conhecem o grego, Basley Murray será especialmente útil. Esse é um discurso apocalíptico e, assim como em Apocalipse, deveríamos ter cuidado para não interpretar os termos com precisão exagerada. Esta geração, versículo 37. Esse termo, sem dúvida, normalmente é uma referência aos contemporâneos de Jesus. Então, aquela não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Também para o F.F. Bruce, futurista, né, o grande exegeta, né, o grande nome da crítica textual, né? Então, para ele, aqui não passará esta geração, era para aquela época também. Esse termo, sem dúvida, normalmente é uma referência aos contemporâneos de Jesus. Então, contemporâneos daquela época, né? Mas também pode significar esta nação. Arnold Schneewint. Esta nação. Sim, aí é onde eles pegam a nação de Israel, né? E não podemos excluir a explanação de Lang, página 70, 387, que o aplica à geração do cumprimento. Assim, já que a palavra tem várias conotações, uma delas é nação, então vai se tratar também da nação de Israel, que até os nossos dias não passou, não acabou, né? Ainda existe judeu aí. Então, por isso que é futurizado a ideia. Que o aplica à geração do cumprimento. Uma referência a M. Neely, a de Locke, vai deixar claro que as três interpretações tiveram apoio no passado. As três interpretações tiveram apoio no passado. Em todo caso, mesmo que nos sintamos impelidos com Filson e Beasley Murray a aceitar a primeira interpretação, isso não nos força a limitar o escopo da profecia. Essa tensão entre o agora e o ainda não se encontra em grande parte no ensino do Novo Testamento acerca da segunda vinda. Aí vai colocar aqui cuidado, né, onde fala
Está em Marcos 13, 5, 8, Lucas 21, 8 a 11. As coisas não aconteceriam como eles tinham esperado. O período de 33 a 70 depois de Cristo não foi particularmente marcado por guerras e desastres naturais. Olha só. O período de 33 a 170 depois de Cristo. Então, outra coisa que é jogada para o futuro, ó. De 33 a 170 depois de Cristo não foi particularmente marcado por guerras e desastres naturais. Não tinha guerra. Não tinha nem guerra, nem rumor de guerra, nem nação contra nação. E o primeiro postulante sério a Messias foi Bar Rocha, 132 a 135. As dores de parto do Messias, os sofrimentos que precederiam o estabelecimento do reino messiânico, era um termo técnico na época, mas ainda não é o fim. Cristo não vem com a guerra. Então segundo ele coloca que até 170 depois de Cristo não é, como que fala, não é o fim. Ali, como a gente já entende o texto, que o texto está tudo em 70 depois de Cristo, né? Mas aí ele vai pegar aqui e separar cada texto, cada parte. Para que época que fala. Se não falava de guerra naquela época, né? Se não teve rumores de guerra e nem guerra, nação contra nação, então não é um texto do futuro. Não é um texto que aconteceu naquela época. É onde existe possibilidade de futuro aqui, né? A tribulação, versículo 9 e 14. Aí ele vai dar algumas referências. Mateus 13, 9, Lucas 21, 12, Marcos 13, 9, Lucas 21, 12 de novo. Não sei porquê, talvez. Estão representados em 10, 17 a 21, que sem dúvida foi deslocado intencionalmente para o seu lugar atual, como já foi dito acerca de 23, 34. É difícil restringir isso ao período antes de 70 depois de Cristo. Vocês serão odiados por todas as nações. Então, aqui, quando ele fala vocês são odiados, ele fala que é difícil restringir a antes de 70 depois de Cristo. Não. É isso mesmo. Restringir isso ao período antes de 70 depois de Cristo. Vocês serão odiados por todas as nações. Essa expressão claramente aponta para além de 70 depois de Cristo. A não ser que demos o passo desesperado a considerar nações uma inserção de Mateus. Então, outra palavra que ele fala, vocês serão odiados, né? Que nem tudo que Jesus Cristo falava era para ser entendido. Então, quando ele fala vocês serão odiados, tinha coisa que era para o futuro ali, né? Essa expressão claramente aponta para além de 70 depois de Cristo. A não ser que demos o passo desesperado de considerar nações uma inserção de Mateus. A mesma conclusão tem de ser tirada de este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Assim deveria ficar claro que a primeira das duas sessões coloca a destruição de Jerusalém em um contexto mais amplo, assim também Tasker. Bom, se os cristãos foram odiados até 300, né? Até o Constantino, então, até o 3º século, então essa palavra vocês serão odiados não encaixou só neles não, só nos discípulos não. Então tá correto aqui a ideia dele nessa ideia do futurismo. A destruição de Jerusalém. Alguns consideram que há aqui uma referência dupla, tanto em 70 depois de Cristo, quanto ao anticristo. Muitas vezes se esquece que isso está atrelado a uma interpretação questionável de uma série de profecias do Antigo Testamento. Além disso, é difícil entender por que Jesus não deu nenhuma pista do fato.
o sacrilégio terrível, ou o abominável da desolação, ou a abominação da desolação, uma citação consciente de Daniel 9:27, mas a abominação pavorosa, Beas Clemurrai Tasker, seria melhor. Isso quase certamente significa o exército romano, a paráfrase em Lucas 21:20. Clímax 23:31, Marcos 3:21-27, Lucas 21:25-28. Já na sessão anterior, houve detalhes que ultrapassam a realidade. Nem jamais haverá ninguém. Versículo 22. A exposição de Tasker mostra que essa sessão pode ser forçada a se encaixar na camisa de força da destruição de Jerusalém. É mais fácil dizer que ela inclui a queda de Jerusalém, mas aponta para um clímax mais elevado. A vinda é de alcance mundial. Em 70 d.C., os abutres do juízo se ajuntaram em Jerusalém, agora estarão em todo lugar. Versículo 30. Embora o versículo 29, baseado em textos como Isaías 3:10 e 34:4, sugira que a vinda tem significado cósmico, também aponta para a destruição de todos os poderes terrestres. Não podemos interpretar o versículo 29 meramente como juízo. Daniel 7:13-14 acerca do sinal do Filho do Homem. Isaías 11:10 provavelmente seja a luz do versículo 27, o grande som da trombeta. Pode ser associado a 1 Tessalonicenses 4:15. E versículo 31, simplesmente a igreja liberada pela queda de Jerusalém, em virtude de sua verdadeira tarefa do evangelismo. Tasker só mostra os extremos, a que nos leva a camisa de força de uma teoria. O tempo da vinda, 32-36. Aí vai referência que bate, né? Conforme Marcos 3:28, Lucas 21:29. O tempo da vinda é desconhecido, exceto para o Pai, mas haverá sinais claros antes dela. Não é admissível equiparar a figueira com os judeus. Bom, a única coisa que é mais forte dentro do futurismo é a figueira. Se ele fala que o cara futurista, como o F.F. Bruce falar que a figueira não é Israel, né? Não é os judeus, então fica complicado para ter alguma coisa no futuro em Mateus 24. Mas vamos ver o que ele fala mais. Ela é escolhida porque se destaca no inverno da Palestina, mais do que em outras árvores, em virtude de sua secura e ausência de folhas, e o aparecimento das primeiras folhas é um sinal seguro da primavera. É o aparecimento das primeiras folhas é um sinal seguro da primavera. Para o observador, os sinais da vinda vão ser igualmente claros quando forem dados. Não há dúvida da autenticidade textual de nem o filho. Então, quer dizer, se ele desconstruir a ideia de que a figueira é Israel, né, e colocar no lugar disso, o que ele fala aqui? Os sinais da vinda vão ser claros quando forem dados, né? Então, esses sinais vão ser claros quando dados. Quem vê os sinais vai entender que é os sinais da vinda de Cristo, né? Os sinais vão ser claros quando dados. Também tiraria, por exemplo, a geração nossa do foco, né? Porque em 1948 Israel voltou a ser nação. Se a figueira não é Israel, então a gente já tirou essa geração nossa da lista. Mas aí a gente vai ter que ter as evidências aqui que fala guerras e rumores de guerras, né, que ainda não é o fim, mas é o começo do fim, e as outras características que vão caracterizar esta geração, que é a geração desta época, dos acontecimentos.
que antecedem a vinda de Cristo. É tão irreverente sugerir que Jesus estava temporariamente se fazendo de ignorante por conveniência, quanto deduzir qualquer outra forma de ignorância para agradar o leitor. É difícil evitar a conclusão de que estamos nos movendo no fenômeno veterotestamentário do dia do Senhor. Lá, o dia é o clímax final do juízo e da bênção, mas há eventos repetidos que o prefiguram de tal forma que podem ser chamados de dia. Assim parece que seria com a vinda. Muitas vezes ela pareceu ser iminente, e o maior desses eventos foi a queda de Jerusalém e a destruição do templo. Não importa quanto desse discurso aplicarmos a este evento, conquanto percebamos que precisamos olhar adiante dele. Até mesmo os eventos de 70 depois de Cristo foram meios para um fim ainda maior. Então, quer dizer, por mais que muita coisa aconteceu, 70 depois de Cristo, ele tem evidência suficiente para olhar além de 70 depois de Cristo. Estejam alerta, 37:41. Nesse ponto, os evangelhos sinópticos tinham caminhos distintos. Assim é sábio considerar, 24:36, o fim solene do discurso, e 24:37, um ensino 24:37 e 25:46, um ensino distinto que tem o propósito de tornar claras as suas lições. Talvez seja possível incorporar estas seções em um esboço completo da vinda, mas o seu propósito original era prático e não teológico. E, na época, os seus ouvintes não estavam em condições de lhes dar uma interpretação sistemática. Então, quer dizer, é o que ele está querendo dizer aqui, na época, os ouvintes, né? Quem ouviu e escreveu não tinha capacidade de dar uma interpretação sistemática, entendeu? Por isso que é culturizado. Quem escreveu lá, escreveu para aquela época. Para aquela época, no grego, escreveu para aquela época os acontecimentos, porque ele não estava em capacidade de interpretação sistemática, né? Estes comentários se restringem ao propósito original de Cristo. Devemos considerar também que, embora o real Apocalipse tenha terminado, a linguagem apocalíptica continua. É perigoso tornar a linguagem figurada literal demais. Olha, Jesus Cristo não escreveu. Não existe nenhum evangelho segundo Jesus Cristo. Tem segundo João, segundo Mateus, Marcos e Lucas. Então esses caras foram os que escreveram. E para eles, os acontecimentos que eles estavam escrevendo eram para aquela época. Então é uma ou outra característica que, segundo aqui o que o Champlin está falando, torna futuro, as evidências, aquilo que estava sendo falado. A vinda é decisiva e final. As pessoas e as coisas nunca mais serão as mesmas. Cada um precisa decidir a atitude diante dela e de Cristo antes que ocorra, porque depois será tarde demais. Se a comparação acima com o ensino do Antigo Testamento no dia do Senhor for correta, significa que os homens são confrontados constantemente com a possibilidade de eventos menores serem igualmente decisivos na época. Grande parte dos cristãos judeus não captou o caráter decisivo dos eventos de 70 depois de Cristo, e assim a maioria se desviou para a heresia ebionita. Os cristãos gentios não compreenderam as implicações do saque de Roma em 410, e assim a igreja foi paganizada em grande escala. Eu leio de novo aqui que grande parte dos cristãos judeus não captou o caráter decisivo dos eventos de 70 depois de Cristo, e assim a maioria se desviou para a heresia ebionita. Os cristãos gentios não compreenderam as implicações do saque de Roma em 410, e assim a igreja foi paganizada em grande escala. Os que não aceitaram a reforma não tiveram outra oportunidade, e as divisas religiosas traçadas então permaneceram relativamente inflexíveis até hoje. Cada leitor pode acrescentar ainda outros exemplos. O chamado para vigiar, Gregório, sugerindo vigilância espiritual, não é feito somente com vistas à vinda, mas também em relação aos atos de juízo,
no mundo que, em virtude de seu caráter decisivo, prefiguram a vinda. Houve advertência clara acerca do dilúvio nos tempos de Noé, mas isso não o tornou menos repentino quando veio. Lá a divisão foi feita pela mão de Deus, que fechou a arca. Na vinda será a ação dos anjos. Seguem 4 parábolas que ilustram diversos aspectos da vinda. 24, 42 e 44. O dono da casa vigilante. O retrato da vinda de Cristo como um ladrão de noite se encontra também em 1 Tessalonicenses 5:2, 2 Pedro 3:10, Apocalipse 3:3 e 16:15. A ênfase principal está na imprevisibilidade da ocasião, mas há também uma ameaça de perda que nunca é exposta, sendo Apocalipse 16:15 o mais próximo disso. Administrador fiel e sábio, 24, 45 e 51. A igreja não é uma assembleia democrática, mas a família de Deus. Em alguns dos seus membros, a alguns dos seus membros, Cristo delega autoridade. Esquecer-se da vinda, que é algo presente estabelecido para a igreja, leva os que receberam autoridade à crença de que possuem direito inerente a ela, e isso, por sua vez, conduz ao abuso. A parábola das 10 virgens, 25, 1 ao 13. Então, aqui já termina a ideia aqui, né, do F.F. Bruce acerca de Mateus 24. Né? Então, aí tá aí as evidências que ele deu, né, de Mateus 24, as evidências que o F.F. Bruce deu acerca da vinda de Cristo e por que ele acredita no futurismo. Né? Então, aqui, pela essa simples leitura e uma reflexão bem pequenininha acerca daquilo que eu li, dá para entender qual que é a visão, qual que é o ponto de fundamento de F.F. Bruce, né? O fundamento dele. Se ele fala, quando ele usa 70 depois de Cristo, não teve guerras nem rumores de guerras, né? Então ele já é contra que tudo aconteceu em 70 depois de Cristo. Aí ele joga mais coisas para o futuro, né? Que no caso vocês serão odiados, né? Serão odiados, perseguidos, vocês serão mortos. No meu ponto de vista, ele estava falando para os discípulos, mas aquilo foi escrito. Então, né? A palavra de Deus ela tem um porquê, né, e um para quê. Se foi escrito, né, foi documentado, é porque não era só para eles, não. Se fosse só para eles, não teria sido documentado, não teria sido escrito, né? Então, quer dizer, a perseguição deles, na minha ponto de vista, eles foram perseguidos e mortos mesmo. Os apóstolos foram perseguidos e mortos. Então, a palavra era assim para eles. E só que aí o Dr. F.F. Bruce aqui vê que essa perseguição ela se tornou maior, ela se agravou, né? Durante o século 2 e 3, ela foi muito maior do que até 70 depois de Cristo. Então, ele se intensificou, né? De forma que se cumpre aquilo que Cristo falou, né? Então, aí é onde as coisas são colocadas no futuro. Quando não acontece no passado e acontece no futuro, então o entendimento acerca daquilo que foi falado começa a ser mudado, né? A visão acerca de Mateus 24 passa a ser mudado quando as coisas começam a ocorrer no futuro.